até vestida para esse momento. Olá, meu nome é Júlia Gonçalves e nesse domingo nós teremos a cerimônia do Oscar, então hoje eu resolvi fazer algo especial e trazer aqui os melhores momentos do Oscar. Em 1940, nós tivemos a primeira mulher negra a levar uma estatueta na premiação, e por mais que tenha sido um episódio que ficou muito marcado na história, também foi um episódio muito triste, já que aconteceu no período de segregação do país. Então, o hotel onde ocorreu a cerimônia do Oscar não permitia a entrada de negros. E depois de muita conversa com os donos do local, eles deixaram a Hattie entrar, mas ela teria que sentar no fundo do salão, numa mesa separada de todo mundo. Então ela ficou a cerimônia inteira separada de todo o elenco do filme que ela fez parte. E mesmo assim, ela levou o prêmio, subiu no palco muito emocionada e agradeceu bastante pelo prêmio que ela estava recebendo ali. E só 24 anos depois que foi o primeiro Oscar para um homem negro, e só 51 anos depois da Hattie que veio a segunda mulher a levar um Oscar. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. 1972 ficou marcado como o ano em que Chaplin voltou aos Estados Unidos depois de viver 20 anos na Europa como exilado político. E foi nesse ano que a Academia resolveu premiar ele com um Oscar honorário por toda a sua contribuição ao cinema. Chaplin já estava mais idoso, mas compareceu à premiação, ficou muito emocionado e depois de seu pequeno discurso, ele foi aplaudido por mais de 12 minutos. 12 minutos sem parar, as pessoas ficaram aplaudindo ele de pé. E isso é um recorde que não foi quebrado até hoje na história da premiação. An emotional moment for me, and words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here, and you're wonderful, sweet people. Thank you. Logo no ano seguinte, nós já tivemos um dos momentos mais memoráveis da história do Oscar, que foi quando Marlon Brando recusou o seu Oscar. Em 1973, o Marlon Brando estava como um dos favoritos a levar a estatueta, já que ele tinha feito uma interpretação fenomenal do Vito Corleone em Um Poderoso Chefão, algo que é lembrado até hoje como sensacional. Mas o ator não foi na cerimônia e sim enviou a ativista indígena Sachin Little Feather para ler o seu discurso em seu lugar. Em seu discurso, ele falava sobre a maneira como Hollywood estava tratando os indígenas em seus filmes e também sobre a falta de contratação de atores e atrizes indígenas. A organização do Oscar, quando ficou sabendo que isso aconteceria, já tratou de falar para Sachin que ela teria 45 segundos para ler o seu discurso. Obviamente, isso não é tempo para ler um discurso, né? Então, quando o nome do Marlon foi anunciado, a Sachin subiu ao palco, recusou a estatueta do Oscar e disse que ela tinha ali o discurso inteiro do Marlon, que ela não teria tempo para ler, que apresentou quem ela era, o que o discurso falava um pouco, né, sobre o protesto ali todo, mas que ela leria o discurso na íntegra para a imprensa. E assim foi feito. Assim que ela desceu do palco, ela já foi para a imprensa, leu o discurso inteiro, e assim ela e o Marlon entraram para a história, já que falar de momentos marcantes do Oscar, isso é a primeira coisa que a gente lembra. That he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, Gente, essa época foi realmente muito conturbada pro Oscar, porque logo no ano seguinte já tivemos outro marco para a história também. Em 1974, nós tivemos uma invasão à cerimônia. Sim, uma invasão. E não foi uma invasão qualquer, foi uma invasão de um cara pelado. Sim, nu.
completamente pelado. O invasor se passou por jornalista e foi assim que ele conseguiu entrar na cerimônia. E estando lá dentro, ele tirou toda a sua roupa e entrou correndo no palco bem no meio da apresentação de uma das categorias. Obviamente a câmera cortou e a gente não viu ele correndo, mas a câmera mostra a reação do apresentador e ele correndo atrás fazendo o símbolo da paz, o que já é o suficiente pra gente ver o quão icônico foi esse momento na história do Oscar. Quite likely. Agora vamos sair dos anos 70 e ir para 1997, quando Cuba Gooding Jr. ganhou como melhor ator coadjuvante. E sobre esse acontecimento eu só tenho a dizer que ele estava muito feliz. Gente, sério, ele já subiu no palco falando que ele estava muito feliz, muito agradecido por aquele prêmio. E ele falou que ele sabia que o tempo de discurso dele era pouco, mas que ele não ia ficar chateado se cortassem o microfone dele. Então o homem estava planejando falar muito. Então assim ele começou a falar, agradecer todo mundo que ele queria, só que a música começou a tocar, dando o sinal que ele tinha que parar de falar, mas ele não parou, ele começou a falar por cima da música, ia gritar, e a música aumentando, e gente, é muito engraçado de ver a gritaria que aquilo virou, porque ele começou a disputar quem era mais alto, se era ele ou se era o som, e é muito engraçado ver o tanto que ele grita naquele discurso, gente. I love you all! Cameron Crowe! James L. Brooks! James L. Brooks, I love you! Everybody who's involved with this, I love you, I love you, I love you! Outro momento muito engraçado também foi quando A Vida é Bela ganhou como melhor filme estrangeiro em 1999. E por mais que seja triste que Central do Brasil perdeu naquela noite, foi muito engraçado ver a reação do Roberto Benigni quando ele soube que A Vida é Bela tinha vencido, porque ele surtou, ele começou a pular por cima das cadeiras, por cima das pessoas, ele tava muito feliz e ele queria extravasar aquela felicidade, e é muito engraçado ver a reação dele. E também naquela noite ele também venceu como melhor ator, então assim, sabe, tipo, no discurso dele ele tava completamente chocado, parecia que ele não acreditava no que tava acontecendo, e assim, foi bem engraçado mesmo, e ele tava assim, sabe, tipo, muito feliz. É bem legal de se ver. And the Oscar goes to Roberto! Um Oscar póstumo é um momento sempre emocionante, já que o artista não tá mais vivo, né, pra ver o seu trabalho ser reconhecido. E um dos momentos mais emocionantes foi em 2009, quando o Oscar póstumo do Heath Ledger foi entregue. A categoria de melhor ator coadjuvante foi apresentada por 5 atores que já haviam vencido nessa mesma categoria em anos anteriores, que foram eles Christopher Walken, Kevin Kline, Alan Arkin, Joel Grey e Cuba Gooding Jr., Então, eles anunciaram que o Heath Ledger havia vencido naquela noite e assim chamaram ao palco, né, a mãe, pai e irmã do Heath Ledger, que subiram lá para aceitar a estatueta e fazer o discurso. E foi um momento muito comovente, as pessoas na plateia ficaram muito emocionadas e esse momento também marcou a primeira vez em que um filme de herói ganhou nas categorias principais. Então, assim, foi um momento muito emocionante mesmo. With this bravura performance, as well as with a wide range of other roles to which he put his unique signature, Heath Ledger has left us an original and enduring legacy. Em 2014, o Oscar foi apresentado pela Ellen DeGeneres e ali no meio da cerimônia, a Ellen pediu pro Bradley Cooper fazer uma selfie ali no meio da plateia mesmo. E essa selfie contou com nomes como Angelina Jolie, Brad Pitt, Jared Leto, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, sabe, tipo, diversos nomes de peso estavam nessa foto. E assim que a foto foi postada no Twitter, em menos de 1 hora, ela se tornou a foto mais retweetada do site. E assim a foto se tornou completamente icônica, sendo divulgada em todos os lugares e copiada muitas vezes também, já que se tornou tão icônica desse jeito. E também entrou pra história do Oscar, né, como um dos momentos mais marcantes que já teve na cerimônia. All right, my arm's definitely better. Okay, hey, that's good. Look at us. Nice. Oh, yes!
Agora, gente, em 2017 nós tivemos uma das maiores gafes do Oscar, que foi quando o maior prêmio da noite, o de melhor filme, foi anunciado errado. O grande vencedor da noite seria o filme Moonlight, mas foi anunciado o filme La La Land, e o pessoal do filme La La Land já tinha subido no palco quando o erro foi anunciado. Eles já estavam até agradecendo, gente, que agonia, eles agradecendo um prêmio que não era deles. Depois de toda essa confusão, o ator Warren Beatty, que foi um dos apresentadores da categoria, explicou que o erro aconteceu porque, na verdade, os envelopes estavam trocados. O envelope que estava na mão dele não era o de melhor filme, e sim de melhor atriz, que havia sido a Emma Stone, do filme La La Land, e assim criou-se a confusão. E por mais que ele tenha explicado o erro e até mesmo se redimido, já que no ano seguinte o Warren Beatty e a Faye Dunaway retornaram ao Oscar, né, pra apresentar com o envelope certo dessa vez, né, por mais que eles tenham se redimido ali e explicado tudo o que aconteceu, ainda permanece como um dos momentos mais icônicos do Oscar. Gente, analisar a cara de cada um na plateia, vendo o que estava acontecendo, é impagável, é impagável. Tinha gente em choque, tinha gente rindo, tinha gente que não estava entendendo o que estava acontecendo. O pessoal do filme Moonlight, eles estavam assim, chocados, eles não acreditavam que eles tinham vencido. O pessoal de La La Land, que já estava no palco agradecendo, eles estavam, tipo, tristes e bravos porque eles tinham perdido e já tinham até agradecido. Então, sabe, tipo, foi uma confusão. Foi um momento caótico, mas totalmente icônico. Com certeza ficou marcado na história do Oscar. Moonlight, Best Picture. I think you guys should keep it anyway. Oh, it's Warren. I'm sorry. Guys. Por último, nós temos um momento que infelizmente é super recente, que foi quando Parasita venceu como melhor filme ano passado, marcando assim o primeiro filme em língua estrangeira a vencer como melhor filme. E foi um momento histórico, todo mundo na plateia ficou bem emocionado, principalmente o diretor e elenco de Parasita, que foi o filme que ganhou, né? E quem me segue no Instagram viu a minha reação ao vivo a esse momento, porque eu fiquei assim, chocada e feliz, porque eu tava torcendo muito que Parasita ganhasse, porque eu achei um filme sensacional, mas pelo histórico do Oscar, eu não esperava que fosse vencer, né? E vamos lá. E o Oscar vai para... Parasite. E é um momento histórico, não me lembro de ter visto algo parecido. Mas felizmente venceu e foi um momento histórico muito importante, ainda mais porque o Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, estava em todos os seus discursos durante a temporada de premiação falando sobre a importância de você procurar filmes fora dessa bolha de Hollywood também, porque você pode encontrar filmes maravilhosos que não são feitos, né, ali nos Estados Unidos, ali naquela bolha que eles sempre dão atenção. Então foi um momento maravilhoso e eu espero que muitos outros filmes estrangeiros sejam premiados no Oscar também. 지금 이 순간에 뭔가 굉장히 의미 있고 상징적인 그리고 시의적절한 역사가 쓰여진 기분이 듭니다. I feel like a very opportune moment in history is happening right now. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E agora, dia 25, nós temos outra edição do Oscar, quem sabe a gente não presencia outro momento histórico, né? E comentem aqui quais desses momentos ficou mais marcado pra você e me apoiem curtindo, compartilhando o vídeo com os amigos e principalmente se inscrevendo para vocês terem um fácil acesso aos meus vídeos que saem. E por hoje é isso, até semana que vem, beijos e tchau!